Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Biologia, e na aula de hoje nós falaremos sobre genes. Nós vamos entender melhor o conceito do gene, os limites desse gene e também compreender um mecanismo chamado de splicing genético. O termo gene, na verdade, ele foi criado em 1909 para substituir a expressão fator hereditário que havia sido proposta, né, por Mendel em meados do século XIX. E aí esse termo gene, durante muitas décadas, ele foi atualizado de acordo com os conhecimentos genéticos que iam surgindo. Então esse termo era constantemente atualizado. Com o passar do tempo, as informações da genética molecular tornou difícil conseguir adequar esse conceito de gene às novas informações que vinham sendo obtidas. E muitos cientistas chegaram a cogitar a não utilização do termo gene. Contudo, o conceito de gene ele tem ganhado cada vez mais destaque nos dias atuais. E por ironia do destino, né, fica difícil não trabalhar esse conceito hoje em dia devido ao destaque que ele tem. Então, chegou-se à conclusão que, embora muitos cientistas tenham cogitado a hipótese de não utilizar esse termo, esse é um termo que é cada vez mais necessário nos dias atuais. Então, o que é um gene? O gene é um segmento, ou seja, uma porção da molécula de DNA que contém a informação necessária para a síntese, isto é, para a produção de uma proteína ou de um RNA. Então, o gene é uma porção, um segmento do DNA que contém informação para a produção de uma proteína ou de um RNA. Em geral, o que acontece é o seguinte: nós temos aqui ó, a imagem mostrando a molécula de DNA. Lembrem-se que essa molécula ela é formada por duas fitas que são complementares uma à outra. Nessas moléculas de DNA existem os genes que vão transmitir essa informação para uma molécula de RNA e em seguida essa informação ela é traduzida na formação de uma proteína, certo? Então, por analogia, nós podemos dizer que o DNA ele corresponde a um livro de receitas, onde cada receita corresponde a um gene, que leva então à formação de um produto que no caso seria a proteína. Como por exemplo, nesse livro de receitas, que seria o DNA, eu tenho várias receitas, ou seja, várias informações, que são os genes. E cada uma dessas informações leva à produção de uma proteína, ou seja, de um produto dessa informação. Então, como isso acontece na verdade? Isso acontece por meio de dois processos chamados de transcrição gênica e tradução. Então, o que vai acontecer é o seguinte: aqui nós temos novamente a imagem ilustrando a nossa molécula de DNA. Essa molécula contém milhares de genes. Essa molécula ela é formada por duas fitas complementares. A informação contida nesses genes vai ser transcrita na formação de um RNA que é chamado de RNA mensageiro. É um RNA que leva a mensagem, ou seja, que leva a informação que estava contida naquele gene, e aí, em seguida, essa informação do RNA mensageiro é traduzida através do processo de tradução na formação de uma proteína. Então, o DNA ele é transcrito, a informação dele é transcrita, formando uma molécula de RNA mensageiro. Esse processo é chamado de transcrição. E, em seguida, esse RNA mensageiro é traduzido, levando à formação de uma proteína, que é o processo chamado de tradução. O DNA ele está contido em estruturas chamadas de cromossomos.
Então, os cromossomos, eles estão dentro das nossas células, né? E eles contêm as informações do DNA. Então, cada cromossomo, ele é formado por uma única molécula de DNA que carrega vários genes, ou seja, milhares de genes de um ser vivo. Então, como isso acontece? Nas nossas células, nós temos o núcleo celular. Dentro desse núcleo, nós temos os cromossomos, que é a estrutura que contém a molécula de DNA. Esse cromossomo está sendo mostrado de forma ampliada aqui. Em seguida, nós podemos analisar detalhadamente que esse cromossomo é formado por uma única molécula de DNA que contém milhares de genes com informações para a produção de proteínas. Então, aqui, ó, nós temos uma imagem ilustrativa mostrando todos os cromossomos que podem ser encontrados nas nossas células. Lembrando que nós temos 22 pares de cromossomos, que são cromossomos envolvidos com características que não estão relacionadas à sexualidade. E nós temos um par especial, que são os cromossomos X e Y, que estão envolvidos com as características sexuais de um ser vivo. Então, como eu falei anteriormente, a expressão de um gene, ou seja, a informação que será expressa daquele gene, ela vai ocorrer através de um processo chamado de transcrição gênica, onde a informação do DNA é transcrita, é transmitida para uma molécula de RNA mensageiro. Mas a dúvida que surgiu entre os cientistas, quando essas descobertas foram feitas, é o que define o início e o fim de um segmento, ou seja, de um gene que vai ser transcrito em RNA mensageiro. Ou seja, onde começa e onde termina essa informação que levará à formação de um RNA mensageiro. Isto é, quais são os limites de um gene? Então, essa pergunta ela conseguiu ser respondida através da descoberta de sequências envolvidas no início da transcrição e no término da transcrição. São sequências que conseguem marcar onde o gene começa a ser transcrito e onde aquele gene vai terminar o processo de transcrição. Então, vamos observar aqui essa imagem. Essa imagem ela está mostrando um gene que deverá ser transcrito, levando à formação de um RNA mensageiro. Então, esse gene ele tem uma sequência especial que é chamada de região promotora. Essa é a região que marca o início daquele gene. Por sua vez, o mesmo gene apresentará uma sequência também especial, que é uma sequência chamada de sequência de término da transcrição, que marca, então, o fim do processo de transcrição da informação daquele gene. Então, isso acontecerá da seguinte forma: uma enzima que vai ser responsável pela produção do RNA mensageiro, ela vai se ligar à região promotora, marcando, então, o início da transcrição, ou seja, da formação do RNA mensageiro a partir daquele gene. E aí, essa informação vai sendo transcrita até que essa enzima chegue na sequência de término da transcrição, onde o processo será finalizado. Vamos entender melhor como isso acontece no próximo slide. Então, esse slide está mostrando a enzima envolvida com a produção do RNA mensageiro. Essa enzima é chamada de polimerase do RNA. O que ela vai fazer? Aqui nós temos o nosso gene, nosso DNA, e aí observem que ele é formado por duas fitas. Essa enzima ela vai separar essas fitas e aí ela vai iniciar então o processo de formação do RNA mensageiro a partir da informação contida naquele DNA. Então ela vai separando essas duas fitas e formando então o DNA. Ela vai iniciar a formação do RNA a partir da sequência especial que é chamada de região promotora, que marca o início do gene. Então, ela irá separando e formando o RNA
até a enzima encontrar a sequência chamada de sequência término de transcrição, onde o processo de formação do RNA mensageiro é finalizado, como está sendo mostrado aqui. Então, ao alcançar essa porção aqui, ó, azulzinha, que está mostrada aqui embaixo, a sequência término de transcrição, a RNA polimerase finalizará o processo de formação do RNA mensageiro. E aí ela vai se desligar novamente desse DNA e aí liberar, então, o RNA mensageiro que foi formado, que contém a informação daquele DNA. Então, uma coisa interessante que foi notada é que, apesar da maioria das formas de vida compartilhar o mesmo código genético para a formação dessas proteínas, existem diferenças entre as formas de vida com relação à forma como essa informação está estruturada nos cromossomos e a forma como esses processos de transcrição e tradução ocorrem entre os seres vivos. Então, por exemplo, uma diferença que é observada entre os seres vivos é com relação à organização da informação genética nos cromossomos, que é o que eu vou detalhar melhor no próximo slide. Então, existe uma diferença na organização desses genes entre bactérias, por exemplo, e entre outros seres vivos, como animais, como vegetais. Então, vamos ver como ocorre a organização dessa informação genética nas bactérias. Nas bactérias, a sequência dos componentes da proteína corresponde à sequência do DNA que foi transcrito em RNA mensageiro. Como assim? Observem aqui que eu tenho o meu gene bacteriano, o gene que contém a informação para a produção de determinada proteína. Então, uma parte desse gene, ó, é responsável, ela tem informação responsável pela produção desse pedacinho azul, a outra parte desse gene pela formação desse pedacinho vermelho da minha proteína, e uma terceira parte desse gene é responsável pela formação dessa porção verde da proteína. Então, observem que o gene bacteriano, ele tem uma sequência de componentes com informação com a mesma informação para a sequência dessa proteína que foi formada, certo? Já os genes eucarióticos, que são os genes encontrados em seres vivos eucariontes, como, por exemplo, nós, seres humanos, e demais animais e vegetais, o que vai ser observado é que nos genes desses eucariontes, a sequência de DNA ela não corresponde exatamente à sequência que vai ser transcrita e que vai levar à formação daquela proteína. Como assim? Vamos observar aqui o gene nos eucariontes. Então, o gene nos eucariontes, ele é organizado da seguinte forma. Observem que eu tenho um pedaço de gene que vai levar à formação dessa porção azul da minha proteína. E aí, em seguida, eu tenho um pedaço que não leva à formação de pedaços da minha proteína. Em seguida, eu tenho outra porção do gene que leva à formação dessa parte vermelha da minha proteína, novamente intercalado com um pedaço que não parece não interferir na produção da minha proteína. E, por fim, o último pedaço que leva à formação dessa parte final da minha proteína. Então, você vai notar que a sequência da informação no gene eucarionte, ela não equivale exatamente à sequência de produção da minha proteína. Ela não corresponde exatamente à mesma sequência de produção daquela proteína. Então, por que isso acontece nos genes eucarióticos? Nos genes eucarióticos, isso acontece porque existem trechos do gene que contêm informação para a produção da proteína
e trechos intercalares que não contêm informação para a produção da proteína. Esses trechos do gene que levam à formação de partes da proteína, eu vou chamar de exon. Já os trechos do gene que não levam, que não contêm informação para a produção de proteína, eles estão apenas intercalando os demais trechos, eu vou chamar esses trechos de intron. Então, vocês vão observar que o gene dos eucariotas, ele contém os exons, que são trechos do gene que levam à informação de partes da proteína, e trechos intercalares chamados de introns que não têm relação, que não contêm informação para produção de proteínas. E aí surge uma dúvida. Se as informações no DNA, elas são interrompidas pelos introns, ou seja, por aqueles trechos dos genes que não levam à produção de proteína, como é possível produzir um RNA mensageiro com a sequência de uma proteína, da forma como ela está organizada? Se eu tenho trechos de genes que não formam pedaços de proteína. Então, vamos entender como isso foi possível de ser explicado. Isso foi possível de ser explicado graças a um processo chamado splicing genético, que nada mais é do que um processo de edição, entre aspas, do RNA, que está sendo formado por meio de cortes e eliminação dos introns e colagem dos exons. Como assim? O termo splice genético, ele na verdade ele é um termo que vem do inglês, é um termo da língua inglesa e que significa corte e emenda. Então vamos ver como é que isso acontece. Então aqui nós temos o DNA com um gene, né, para a formação de uma proteína, que eu estou mostrando lá embaixo. Nós já vimos que os genes nos eucariontes, eles são genes formados por trechos chamados de exons, que levam à formação de partes da proteína, e trechos intercalares chamados de introns, que não contêm informação para a produção daquela proteína. Então, o que irá acontecer é que esse DNA ele vai ser transcrito, ou seja, vai ser formado um RNA mensageiro. No caso dos eucariontes, existe a formação de um pré-RNA mensageiro, ou seja, um RNA mensageiro que contém os exons e os introns da mesma forma como está organizado no DNA. Esse pré-RNA mensageiro, ele vai sofrer, então, o mecanismo de splice, que nada mais é do que o corte e retirada dos introns e emenda, ou seja, colagem das porções equivalentes ao exon, que formam proteínas. Então, os introns, eles são retirados e degradados, e os exons, eles são juntados, formando, então, um RNA mensageiro. Então, o pré-RNA, ele vai sofrer o splice genético, ou seja, um processo de edição, onde os introns são retirados e os exons são emendados. Esse RNA mensageiro contém, então, toda a sequência de exons, somente de exon, que tem informação para a produção de proteína, ele poderá, então, ser traduzido, levando, então, à formação da proteína final. Então, o splice genético é um processo de corte e emenda do RNA, do pré-RNA mensageiro, que vai, então, ser transformado em RNA mensageiro, contendo apenas os exons. Outra forma de splice é o splice chamado de splice alternativo, onde, nesse processo, usando o mesmo pré-RNA mensageiro, é possível originar diferentes RNAs mensageiros e diferentes proteínas a partir de um mesmo pré-RNA mensageiro. Então, vamos lá observar aqui a imagem. Então, nós temos aqui o meu gene. Esse gene, ele contém os exons e os introns.
Esse gene ele vai ser transcrito em uma molécula de pré-RNA mensageiro, que contém tanto os exons, com as informações para a produção de proteína, como os introns, que não levam à formação de proteína. Esse pré-RNA mensageiro, ele pode ser cortado e emendado, levando então à produção de uma proteína com essa sequência aqui de montagem. Contudo, esse mesmo pré-RNA, ele pode sofrer cortes e emendas em regiões diferentes, o que levará, então, à formação de outra proteína diferente. Então, no splicing alternativo, esse mesmo pré-RNA mensageiro, ele pode ser editado de forma diferente, levando, então, à formação de uma proteína diferente. É o que eu vou mostrar na próxima imagem. Então, aqui vocês têm o mesmo gene com introns e exons. Ele vai ser transcrito, ele foi transcrito formando aquele RNA, aquele pré-RNA mensageiro que eu mostrei na outra imagem. Se esse pré-RNA mensageiro ele tiver seus cortes e emendas realizados em uma porção diferente, ele pode levar, então, à formação de uma proteína diferente da anterior, certo? Então, é como se eu escolhesse partes diferentes daquele mesmo pré-RNA para formar, então, proteínas diferentes usando o mesmo modelo, certo? Então, esse mecanismo alternativo eu vou chamar de splice alternativo. Então, aqui eu tenho uma imagem para relembrar todo o processo que nós vimos até agora. Então, nós observamos que o DNA, ele sofre, então, um processo de transcrição, onde a informação contida nele é transcrita para um RNA mensageiro. Em seguida, essa informação do RNA mensageiro será traduzida, levando à formação de uma proteína. Esse é o processo que acontece nos genes bacterianos. Em genes eucariontes, nós vimos que vai acontecer o seguinte: o DNA ele vai ser transcrito em uma molécula de pré-RNA mensageiro, contendo tanto os introns quanto os exons. Em seguida, esse pré-RNA ele vai sofrer um mecanismo de splicing genético, sofrendo o corte dos introns e a emenda dos exons, levando então à formação do RNA mensageiro, que em seguida ele será traduzido, levando à formação da proteína. Esse processo ele pode acontecer de forma alternativa, onde o mesmo pré-RNA mensageiro pode formar RNAs mensageiros diferenciados e então proteínas também diferentes a partir do mesmo pré-RNA. Nesse caso, eu tenho um exemplo de splicing alternativo. Uma coisa interessante com o avanço do conhecimento científico foi o projeto Genoma Humano, que levou ao mapeamento de todo o DNA humano. Na realização desse mapeamento, foi possível observar que o número de genes no ser humano é bem inferior ao esperado. Devido à complexidade do ser humano e à capacidade, né, de produção de 100 mil tipos de proteínas, acreditava-se, antes de realizar esse mapeamento, que os seres humanos eles tivessem cerca de 100 mil genes, já que existe essa capacidade de produção de até 100 mil tipos de proteínas. Só que ao realizar o mapeamento de todo o DNA, foi possível observar que o ser humano ele tem cerca de apenas 21 mil genes, o que foi bem inesperado em virtude da complexidade do ser humano. Enquanto isso, isso também foi um pouco inesperado pelo fato de que, por exemplo, variedades de plantas como o milho e a ervilha, eles conterem muito mais genes que o ser humano. Então, por exemplo, o milho ele tem 32 mil genes e o arroz ele contém 50 mil genes. Então, é um número bem maior
do que o número de genes encontrado no mapeamento genético dos seres humanos. Isso foi contraditório, uma vez que o ser humano é bem mais complexo do que o milho e do que as plantas de arroz. E aí, o que foi observado também é que a maior parte do DNA humano, ele não codifica, ou seja, ele não produz proteínas. Então, a maior parte do DNA humano, segundo o projeto Genoma Humano, é formado de introns, ou seja, aquelas sequências que não estão envolvidas com a produção de proteína. Então, 98% do genoma humano é formado por introns, que são sequências não codificadoras, ou seja, não produtoras de proteínas, enquanto que apenas 2% do genoma humano é formado pelos exons, as sequências codificadoras, ou seja, produtoras de proteínas. Essas sequências que são os introns e que não estão relacionadas à produção de proteínas, acabaram sendo conhecidas pelo termo de DNA lixo pelos pesquisadores. Contudo, a partir do projeto ENCODE, que é um projeto baseado na enciclopédia do DNA, foi possível observar que esse DNA, que esses introns, que foram conhecidos como DNA lixo, já que não produziam proteínas, eles são muito mais ricos, de informação genética do que se imaginava, uma vez que a função deles estaria relacionada com a ativação ou inativação do funcionamento de determinados genes. Então, os genes, foi descoberto que os genes eles são controlados, regulados a partir dos introns. Então, por isso que no DNA humano existem essas sequências de introns para controlar, ativar ou desativar o funcionamento de genes. Essas descobertas elas foram possíveis graças ao projeto ENCODE. Então, com isso, o termo DNA lixo ele foi literalmente jogado no lixo. E aí os introns eles foram vistos como material com bastante riqueza genética. A partir disso, foi possível também explicar, por exemplo, o porquê de gêmeos idênticos, ou seja, gêmeos que têm a mesma informação genética, têm o mesmo DNA, um desenvolve e o outro não desenvolve determinada doença. Então, por exemplo, supondo em um câncer, em a propensão ao desenvolvimento de um câncer, e imaginando que esses dois gêmeos, essas duas gêmeas, elas contêm essa informação e apenas uma desenvolve e a outra não, isso acontece graças aos introns, que ativam ou inativam aquela informação. E isso vai depender, então, do ambiente em que essas pessoas vivem, como, por exemplo, o estilo de vida que elas levam, a prática ou não de esportes, que alimentos elas consomem, e fatores de estresse ambiental, e muitas outras coisas que podem levar ou não esses introns a estarem ativando ou desativando esses genes. E com isso foi possível, então, explicar porque, embora a gente tenha apenas 21 mil genes, a complexidade de nós humanos é bem maior do que as plantas de milho, que têm uma quantidade bem maior de genes, graças aos mecanismos dos introns que estão envolvidos na ativação ou inativação desses genes do organismo humano. Com isso, eu finalizo a aula de hoje. Deixo aqui algumas indicações de referências pelas quais a aula foi baseada e eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até mais.